Meu nome é Caio, sou da 13M11 e vou falar um pouquinho sobre a biografia de Milton Santos. Milton Santos foi um geógrafo brasileiro bastante conhecido, principalmente por suas obras sobre globalização, sobre a renovação da geografia na década de 70. As principais obras sobre a globalização dele foram sobre a globalização na década de 90 e também por suas obras em crítica ao sistema capitalista. É, Também tinha muitas obras sobre a urbanização em países de terceiro mundo e tal. Ele foi a primeira pessoa da América Latina a ganhar um prêmio Walter Ludge, ganhou em 94, que é basicamente um Nobel da Geografia. Ele nasceu em 3 de maio de 1926, na Bahia, na cidade de Brotas de Macaúbas, mas ele também vive em várias outras cidades na infância, porque seus pais e avós estavam sempre se mudando. Como os pais e avós deles eles eram professores primários, então ele foi alfabetizado, aprendeu álgebra e também aprendeu a falar francês. Quando ele tinha 13 anos de idade, ele já dava aula de matemática no ginásio que ele estudava, e aos 15 ele já começou a ensinar geografia. Quando ele fez 18 anos de idade, ele prestou vestibular para Direito, aqui na UF, na Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador. Quando ele era estudante, ele começou a marcar presença em militâncias de políticas de esquerda. Só que mesmo ele formado em Direito, ele não esqueceu a geografia. Tanto que ele fez concurso para catedrático em Colégio Municipal de Ilhéus. Quando ele foi viver em Ilhéus, ele desenvolveu atividades jornalísticas e acabou tendo amizade com políticos de esquerda. Nessa mesma época ele escreveu um livro chamado Zona de Cacau, que bem depois foi incluído na coleção brasiliana, e já com influência na francesa pós-guerra, que inicialmente era voltado para geomorfologia e aspectos climáticos, depois passando a buscar gradualmente uma apreensão global do meio físico-natural. Entre 56 e 58, ele concluiu seu doutorado na Universidade de Estrasburgo e quando ele volta para o Brasil, ele criou o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais, mas mesmo assim ele manteve um intercâmbio entre os franceses. Depois de seu doutorado, ele teve presença marcante na vida acadêmica e em atividades analíticas e políticas em Salvador. Em 61, ele viaja para Cuba como editorial do jornal à tarde, junto com a comitiva de Jânio Quadros, que era o atual presidente da República na época. Em 1963, o atual governador da Bahia, que é Lomanto Júnior, nomeou ele como presidente da Comissão de Planejamento Econômico, CPE, que em 64 ele já deixou o cargo. Enquanto ele exercia o cargo, ele tramou temas de política econômica e planejamento regional, e depois, a partir de uma perspectiva científica, mas sem negligenciar o trabalho no Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais. Em 1964, bem depois do golpe militar, logo depois, na verdade, Milton foi preso, foi levado para o 19º BC do Cabula, onde parte de sua equipe de laboratório, seus amigos o visitaram todo dia. Só que em julho, bem na véspera de São João, ele acabou tendo derrame e acabou sendo liberado. Foi para o hospital e acabou sendo liberado. Nessa época, ele já recebeu vários convites para lecionar fora do Brasil, principalmente em universidades francesas. Só que ele não podia deixar o país. Mas várias personalidades locais do consulado da França aqui na Bahia interviram com forças militares, autoridades, para negociar a saída dele do país. Depois de cumprir meio ano de prisão domiciliar, ele acabou saindo. Deixou o Brasil em dezembro e partiu para a França. Ele foi para a Universidade de Toulouse. Nessa universidade ele recebeu o título de doutor honoris causa, que foi tipo o primeiro dos 20 que ele recebeu. Ele achou que ficaria fora do país por mais ou menos 6 meses, só que ele acabou ficando 13 anos. Em Toulouse ele ficou 3 anos, depois ele foi para Bordeaux. Entre seus alunos ele conheceu Marie Helene, que mais tarde virou sua mulher e acabou tendo um filho com ela, chamado Rafael, que nasceu em 1967. De Bordeaux ele que ficou durante um ano,
Ele foi para Paris em 68 e na capital ele lecionou na Sorbonne e trabalhou como diretor de pesquisas em planejamento urbano no IE10. Depois de Paris, que ele ficou até 71, ele vai para o Canadá. Do Canadá, ele vai para a Universidade ele fica na Universidade de Toronto. Depois ele parte para os Estados Unidos com convite para ser pesquisador no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele trabalhou com Noam Chomsky e no MIT que ele teve sua grande obra chamada O Espaço Dividido. Dos Estados Unidos, ele viajou para Venezuela, onde atuou como diretor de pesquisa de planejamento de urbanização do país para um programa na ONU. Neste país, ele manteve um contato com técnicos da Organização dos Estados Unidos, que facilitou sua contratação da Faculdade de Engenharia de Lima, onde foi contratado para a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, OIT. E depois elaborou um trabalho sobre a pobreza humana na América Latina. Depois ele foi convidado para lecionar na Universidade de Londres, mas ele acabou não indo porque teve muitas dificuldades raciais, então ele teve que voltar para Paris, só que depois ele foi chamado para Venezuela, onde lecionou na Faculdade de Economia Central. Depois ele vai para Tanzânia e organiza uma pós-graduação em Geografia na Universidade de Dar es Salaam. Fica por 2 anos lá na Tanzânia, quando ele recebe o primeiro convite para a Universidade Brasileira, que foi a Universidade de Campinas, e regressa para Venezuela e depois vai para a Universidade de Colômbia e volta para cá. Milton Santos, é óbvio, ele não é tão reconhecido fora do meio acadêmico, ele é muito mais reconhecido dentro do meio acadêmico. Também ficou reconhecido bastante fora do país, porque por causa de 94, do prêmio que ele recebeu, como eu citei aqui antes, o prêmio chamado Prêmio Walter Lund, que é basicamente o Nobel da Geografia, como já tinha dito. Isso fez ficar reconhecido por vários países. Em uma obra dele, que é um clássico mundial, chamada O Espaço Dividido, de 79, ele desenvolve uma teoria sobre os dois circuitos da economia urbana de países subdesenvolvidos. Um circuito superior ou moderno, de capital intensivo, alta tecnologia e constituído por atividades ligadas ao setor terciário superior. E um circuito inferior. Nesse circuito inferior, os serviços é formado por serviços tradicionais, trabalho intensivo e de baixa tecnologia. Eles são interligados porque o circuito inferior é dependente do superior. Ou seja, cada cidade é um sistema que inclui tanto a economia globalizada, que é o circuito superior, quanto uma economia produzida a partir das necessidades do seu lugar, que no caso é o circuito inferior. Ele se refere a Santos se refere aos produtivos globalizados, constituídos por empresas homogênicas de cada setor, subordinados a forças políticas e econômicas exógenas. Ele também reconheceu no trabalho anterior que a existência dos verdadeiros espaços derivados do que a existência de verdadeiros espaços derivados dos países do terceiro mundo. Esses espaços seriam aqueles onde os processos de modernização e transformações regionais estão diretamente relacionados a determinações externas, uma vontade longínqua. Segue-se tanto a formação quanto as transformações das estruturas territoriais para o trabalho. Entretanto, aquelas que aparecem com mais dinâmicas no interior do território nacional de países pobres são geralmente portadores de razões externas e não se orientam. Por isso, para o atendimento das necessidades internas ou para a solução dos problemas internos. As ideias de globalização dele foram esboçadas antes que o conceito de globalização se generalizasse.
Ele advertia para a possibilidade do fim da cultura como produção original do conhecimento, por uma outra globalização do conhecimento único, a consciência universal, um livro que foi escrito 2 anos antes da sua morte, é referência hoje em cursos de graduação e pós-graduação em universidades brasileiras e traz uma abordagem crítica sobre o processo de globalização capitalista, ao qual corresponde, segundo ele, a produção de novos totalitarismos e pensamentos únicos que transformam o consumo em ideologia e os cidadãos em meros consumidores, massificando e padronizando a cultura e concentrando a riqueza nas mãos de poucos. Entretanto, segundo Maria de Conceição Tavares, o otimismo dele reaparece quando ele se refere às cidades como espaço de liberdade para a cultura popular e tal, em oposição à cultura midiática, de massas e com espaço de solidariedade na luta dos de baixo contra a escassez produzidas pelos de cima.